Olá, irmãos e irmãs. Bom estar com vocês. Para os que não me conhecem, sou o diácono Luiz, provisionado aqui para a paróquia Bom Jesus da Penha, que pertence à 4ª forania do Vicariato Leopoldina. É com muita alegria que me junto a vocês para dar uma pequena contribuição ao prosseguimento dos eventos da Semana Nacional da Família. Antes, porém, vamos pedir a proteção da Sempre Virgem Maria através desta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros irmãos e irmãs, este ano a Igreja nos convida a sermos testemunha da alegria do amor na família. Para que isso possa se realizar, é necessário que a família, como igreja doméstica, e a sua comunidade abram seus corações para acolher o Evangelho, através das inspirações do Divino Espírito Santo. Diante dos desafios que nós estamos vivendo hoje, atualmente, e dentre eles a nossa questão relativa à pandemia, suas ações, suas consequências, nós reconhecemos que esse Espírito Santo tem conduzido as famílias, mostrando que tudo isso se torna objeto para crescimento, amadurecimento e aprofundamento da fé. Por isso, a Igreja busca esse tema de alegria em meio a tantas decepções e tristezas no nosso mundo atual. Aí faz-se brotar a alegria, não superficialmente, uma alegria rápida, momentânea, mas aquela que nasce no seio de cada lar, de cada família, unindo pais e filhos, e pais entre si, e também filhos entre si, para que juntos, sustentados pela fé, superem quaisquer tipos de obstáculos. A família que busca viver a caridade como fruto de orações e ações em prol da comunidade vai estar sempre aberta para partir em evangelização, bem como acolher e integrar casais e outras famílias que precisam de um verdadeiro amor e alegria. O verdadeiro amor e alegria que tem um só nome: Jesus Cristo. Somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus. E hoje o nosso tema, que fala da alegria do amor na família, ele já nos põe lá atrás um pouquinho na questão da exortação apostólica Amoris Laetitia, de 2016, do Papa Francisco, que foi fruto dos sínodos da família, em 2014 e 2015. O Papa, ele quer com essa exortação refletir justamente sobre a alegria do amor em família. Trata-se de um texto que tem como objetivo recuperar, resgatar a compreensão da graça, que é o matrimônio enquanto dom do Senhor. Nessa exortação, o Papa apresenta a situação atual da família, seus pontos positivos e pontos negativos, seus prós e contras. E ao mesmo tempo nos dá a contribuição que a Igreja pode oferecer à família, pois a família é um bem para o mundo e para a Igreja. Ele inicia a exortação demonstrando quanto a palavra é companheira na caminhada,
ele traz uma mensagem de Deus para a vida das famílias. Os textos bíblicos não são simplesmente pensamentos vagos, teses abstratas, mas demonstram como o povo encontrou em suas histórias luzes para viver suas vidas, que são sempre acompanhadas e marcadas por um rastro de sofrimento e sangue. Entretanto, está clara a intenção do nosso Papa em iniciar à luz da palavra. Ele quer nos mostrar que, através da Bíblia, as famílias podem descobrir a ternura do abraço de Deus. Mesmo em suas quedas, com paciência, essas famílias elas são levantadas por Deus, são ajudadas a prosseguir no caminho. E por isso, fundamenta-se o sentido da vocação ao matrimônio no Salmo 127, onde ele mostra para a gente e reflete o sentido da compreensão fundamental da família. Tu e tua esposa, os teus filhos, são rebentos de oliveira, e viverá do fruto do trabalho de tuas mãos, será feliz, tudo irá bem. Mas afinal, como é essa família? A família que o Papa dirige-se na exortação é uma família real e não aquela que pretende ser ideal, pois o Papa tem consciência das mudanças culturais que influenciaram diretamente na configuração da família. Outra coisa também, ele tem ciência da cultura do individualismo. Esse individualismo que retirou toda possibilidade de assumir um compromisso com o outro. E ainda, uma cultura provisória, uma cultura chamada cultura do provisório, que vive apenas assim, pouca duração. Tipo, eu quero me satisfazer agora, numa perspectiva de uma afetividade egoísta. E essas famílias estão buscando, em seus limites, viver como podem o caminho do Senhor. A própria igreja precisa observar com cuidado a sua postura, para que não coloque fardos ainda mais pesados sobre essas pessoas que estão buscando fazer discernimento sobre as situações que passam e que muitas vezes rompeu todos os esquemas. A partir desta consciência de não doutrinar o Evangelho, mas oferecer a força reparadora da sua luz e graça às famílias, o Papa Francisco convida a Igreja a uma autocrítica, pois ao invés de propor aos noivos e esposos o matrimônio e a família como caminho de felicidade, como realidade da graça, de alegria do amor do Senhor em suas vidas, apesar das vicissitudes, ele é apresentado como um fardo a ser carregado com a vida toda. A palavra de Deus, ela não pode ser usada de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela tem um sentido, ela tem nela a essência do amor. E dentro dessa essência, eu gostaria de colocar para vocês uma canção. Ela é antiga, ela muitas vezes é usada até em aclamação ao Santo Evangelho na Santa Missa. E ela diz assim: palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem.
dominar. O destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. O destino da palavra é união. E a família, com os olhos fixos em Jesus, e a igreja, com os olhos fixos em Jesus, serão capazes de aproximar misericordiosamente das pessoas e acolhê-las em seus dramas existenciais. Eu, na minha formação, vou partilhar com vocês, tive uma professora na cadeira de Direito Canônico, chamada Silma, e lembro bem dessas palavras dela numa aula. Uma das coisas que marcou muito para mim, uma coisa assim, que parece tão simples, mas tem um significado muito grande para a gente. Ela dizia que a gente tem que olhar sempre o Jesus que está no outro. E a partir disso, muita coisa pode mudar na vida da gente. Ela citou um exemplo de uma confusão, uma briga de trânsito, que um sai do carro, quer bater no outro, quer brigar com o outro. Mas, se ele tiver uma visão de que o outro, mesmo que seja o errado, tenha um Jesus ali nele, pode pensar 2 vezes antes de partir para as vias de fato. E muitas vezes a gente tem que ver isso, as nossas famílias, olhar o Jesus que está no outro, o Jesus que está no pai, na mãe, no filho. Olhar o Jesus também que está nos vizinhos, está na comunidade, em cada pessoa, cada membro da comunidade. E o Papa faz menção, trazendo para esta situação, de uma mulher que é mãe solteira, tem uma criança pequena, ela precisa trabalhar, não tem com quem deixar a criança. Ela precisa ser acolhida, essa mãe precisa ser acolhida a partir desta realidade da sua condição. O discernimento, ele difere de caso a caso, mas ele precisa considerar a realidade concreta da pessoa. Em todas as situações, nós não podemos esquecer disso. Temos que manter, trabalhar essa realidade concreta, a partir dela. Então, para o Papa Francisco, é fundamental apresentar a doutrina do matrimônio e da família, mas eles precisam ser apresentados à luz da graça. Isso é, falar a partir do amor. E justamente é o que faz ao propor uma reflexão do significado de cada expressão que se encontra no hino da caridade de São Paulo, sobre o amor, a paciência. O amor, ele tem que ser paciente. E eu aproveito a oportunidade aqui, esse texto seria bom nós revermos em outras condições, em casa, reunidos em família, sobre o amor, essa alegria, esse amor. E a gente tem também, no nosso repertório, da nossa igreja, uma canção que nos reporta isso, que vocês conhecem muito bem, que ela diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze, pessoa em vão, se eu tenho amor aos irmãos,
E esse amor é o amor que a gente tem que repartir com essas famílias, com cada um. E depois disso, o Papa vai dedicar uma reflexão para falar da fecundidade. E aqui ele amplia esse conceito de fecundidade. Não somente em vista da procriação, mas aqui a própria união sexual precisa ser compreendida do ponto de vista a partir da afetividade, uma fecundidade espiritual. Ou seja, a família precisa fecundar o amor em família para que a alegria se mantenha. E também em relação às perspectivas pastorais, o Papa pretende refletir com esse documento como anunciar o Evangelho hoje à família. A grande preocupação que ele tem, e de toda a Igreja, é que as formações sejam preparadas, seja preparação para noivos e ou mesmo para pastoral familiar. Sejam marcadas por esse ambiente amoroso que ele nos convida. Ou seja, não é só oferecer conhecimento, mas ajudar as famílias a acolherem em suas vidas o próprio Cristo, que ele vem sempre ao encontro na realidade do matrimônio. E que haja uma maior atenção em relação à preparação das celebrações matrimoniais, quanto a um acompanhamento pastoral dos casais novos, né? É preciso ajudar os casais iluminando suas crises, angústias, dificuldades e apresentando Jesus que revela o rosto do Pai, o rosto misericordioso do Pai. Ou seja, um Deus de ternura que abraça a pessoa em seu sofrimento, levando as famílias à experiência do perdão, da reconciliação, do recomeço. Do mesmo modo, a Igreja acompanha com muito cuidado pastoral, famílias divorciadas em outras situações complexas. E o documento ainda oferece uma reflexão sobre a educação dos pais aos filhos. A gente tem o campo civil, os aprendizados que nos levam para uma vida profissional, os estudos. Isso não pode caminhar sozinho, da mesma forma que a nossa questão religiosa, espiritual, também tem que estar junto dessa questão civil. E eu tenho para vocês também aqui uma pequena parte de uma música que nós cantamos muito, inclusive aqui na paróquia Bom Jesus, mas em missa com crianças, e que fala assim: precisamos de educação para a vida, sociedade. Precisamos de comunhão para a vida em comunidade. Na escola aprendemos pra vida os direitos e a cidadania. Na Igreja crescemos com Cristo, o princípio da Eucaristia. Precisamos de educação para a vida e sociedade. Precisamos de comunhão para a vida em comunidade.
Portanto, minha gente, cabe à família a formação ética e propõe o Papa a sanção como estímulo para o crescimento. A educação moral exige um realismo paciente. Cabe à família a transmissão da fé, que é a busca de conhecer o amor de Deus e assim deixar um legado de testemunhos, né? Testemunhar, mostrar esse Deus também na sociedade, onde passar, na escola, no trabalho. Isto é, de certa forma, de uma forma de generosidade com a natureza, sem esquecer também os excluídos. A gente usar a nossa inteligência, o nosso aprendizado e trabalhar com ele esse amor de Deus, aí sim a gente vai atingir os nossos irmãos excluídos, vai ter assim mais a certeza de onde a gente vai pisar para defendê-los, para defender nossas famílias, as famílias que têm os seus lares, as famílias até que vivem na rua. Na perspectiva do olhar de Jesus, a Igreja tem nele o seu modo pastoral de atuar. Aí eu lembro aqui, quando a gente fala no olhar de Jesus, me vem sempre à mente uma situação. Jesus, quando seguia para o Calvário, conduzindo a cruz, os seus algozes, os soldados, viram que estava muito difícil ele carregar sozinho, pediram para alguém ajudá-lo. Chamaram um certo Simão de Cirene, e este Simão, em princípio, ele não queria carregar. E dizem, até pela própria tradição, que ele disse: eu não posso carregar a cruz de um condenado. Mas quando ele bateu os olhos no olhar de Jesus, ele mudou esse discurso e ajudou a conduzir a cruz. Assim, nesse olhar de Jesus, é solicitado que os ministros, no acolhimento das pessoas em situação concreta, considerem o processo de acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. A exortação Amores Letícia reconhece o esforço que fazem as famílias para viverem nos seus limites o caminho do Senhor. Mas quando ocorrem suas quedas, é preciso oferecer-lhes um discernimento. Mas, da parte do ministro, o modo de olhar para a realidade deve ser a partir da ternura do abraço do Pai. Esta compreensão entende-se quando lemos que o Papa Francisco pede que os presbíteros não façam do confessionário uma câmara de tortura, mas, antes de tudo, um lugar de misericórdia do Senhor. E, por fim, ele propõe uma espiritualidade familiar, porque nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre. Mas a família requer um progressivo amadurecimento da capacidade de amar. Há um apelo que vem da plena comunhão da Trindade, convidando a família a viver uma comunhão de pessoas, como também de uma estupenda união de Cristo com a Igreja, ou ainda a família de Nazaré e da fraternidade dos santos no céu.
Na verdade, todos são chamados a manter viva a atenção para algo mais além. Ele conclui convidando-nos a não perder a esperança apesar dos limites e nem a renunciar à procura não renunciar a procurar a plenitude de amor e comunhão como foi prometida. Que essa mensagem fique para vocês, seja útil para vocês nessa Semana da Família, Semana Nacional da Família, e que a gente observe com carinho, porque nós sabemos que nós temos grandes subsídios para tocar a nossa vida, nossa religião, nossa espiritualidade para frente. Isso presente nas Escrituras Sagradas, no SIC, nosso Catecismo da Igreja Católica, nos documentos da Igreja. E esse documento, essa exortação é uma delas. E nós temos que ler, que acompanhar, não só ficar nos livros pastorais, que são importantes, são sim. As formações que a gente acompanha são importantes, são sim. Mas vamos dar atenção a esses documentos também da Igreja, que são fontes para a nossa caminhada, muito importante para a nossa caminhada. E eu encerro com um canto que eu escolhi esse canto para concluir essa nossa conversa, e que esse canto ele retrata muitas das coisas que tem nessa exortação. Ele é um canto assim, é um canto missionário, um canto de alguém que sai em missão, de alguém, ou de uma família, ou de uma pastoral, e é assim. Com a cruz no peito eu vou cantando, a redenção. Deus quem quiser libertar o mundo, vai começar pelo seu coração. Ai, 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 se escravizar. Ai, 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 seu amor é só intelectual, história era mal. Meu dia a dia ficar sem igual. Ai, 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 sempre preciso de mais que um sorriso, e alguma proteção. Se não conseguir para o Cristo, é só em Deus a salvação. Ai, 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 pedindo desculpa a vocês por alguma desafinação que não é o meu forte. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.